Segundo turno entre Lula e Flávio. Veja os números da Quest por posicionamento político, região, sexo, faixa etária, escolaridade, renda e religião. Vamos lá falar da pesquisa da Quest. Os dados da pesquisa Quest de agosto, divulgada na última quarta-feira, mostram o presidente Lula, candidato à reeleição, com 44% das intenções de voto contra o senador Flávio Bolsonaro, que tem 39%, em um eventual segundo turno. No entanto, em determinados segmentos, o candidato do PL aparece à frente. Entre esses grupos, o eleitorado de direita, o eleitorado com ensino superior, moradores da região sul do Brasil e evangélicos. Vamos lá, começar posicionamento político. Quem é lulista, não tem novidade, 97%. Vai votar no Lula, 1% aqui, tá na margem de erro, vai votar no Flávio Bolsonaro ou tá indeciso. Esquerda não lulista, 91%. Agora que chegou perto da eleição, aumentou. Flávio Bolsonaro, 3%, 4% indeciso, 2% não vai votar. Independente, eleitores independentes, 33% vai votar no Lula, 29% vai votar no Flávio, 29% ainda está indeciso. Direita não bolsonarista, 81% vai votar no Flávio. Imagina o pesquisador, né? Você é de direita ou de esquerda? De direita. Mas você é bolsonarista ou não? Não sou. Então, teve a esquerda não lulista, agora a direita não bolsonarista. 5% dessa direita não bolsonarista vai votar no Lula. Uma taxa de conversão maior do que o da esquerda não lulista. Quem é bolsonarista de fato, 95% vai votar no Flávio e 3% vai votar no Lula, segundo a pesquisa. Aí é o louco mesmo. E vamos agora para a região, Nordeste. 64% para o Lula, 25% para o Flávio. Diminuiu 6 pontos aqui da pesquisa de julho para agosto. Estava 31 a 57, agora 64 a 25. Vamos Lula. do Nordeste para o Sudeste. 40% Flávio. Ó, maior número de eleitores. A região que praticamente decidiu as duas últimas eleições. Que sempre decide as eleições, não o Sudeste. O Flávio vinha disparado com 47 a 35. Caraca. Em abril deste ano. Aí foi ladeira abaixo pós-Vorcaro. Caiu de 47 para 44, 41. O pior desempenho foi em julho e agora volta a 40%. O Lula tem 38%, ou seja, no Sudeste, Lula e Flávio Bolsonaro estão empatados na margem de erro. E você percebe assim, ó, do mês de julho para agosto, a subidinha que deu ali no número do Flávio foi a queda do número do Lula. Sim. Ou seja, o Flávio ele não ganhou o cara que estava no indeciso. Ele ganhou o cara que está no Lula, que é aquela turma que vai votar de qualquer jeito. Eu tanto posso votar no Lula quanto no Flávio. Aí, como saiu escândalos do Lula, ele corre para o Flávio. Se sair escândalos do Flávio, ele corre para o Lula. É o cara do menos pior. Sim. O Sul, Flávio disparou. 46 contra 33 em julho, mas agora em agosto, 56 a 29 do Caraca, Lula. que pancada, que turbinada. O que eu aí só posso imaginar como resultado dos eventos. Porque Santa Catarina, o estado é aberto para o mito, né? Então o mito faz o que quiser. Com certeza esse número não é do Rio Grande do Sul. Esse número está Paraná e Santa Catarina. Está alavancado por Paraná e Santa Catarina, principalmente Santa Catarina, porque o Flávio está fazendo muito evento. A direita está fazendo muito evento lá. Sim. Centro-Oeste e Norte. Aqui a pesquisa juntou os dois. Não que faça muito sentido, mas por ter menos eleitores, né? 44 a 40 para o Flávio. Na pesquisa passada estava 49 a 35 para o Lula. Tá Ou vendo? seja, o Lula perde 9 pontos. E o número de pessoas que não iam votar era 14%, caiu para 9%. Então, Flávio na liderança, se você somar Centro-Oeste e Norte. Só que você vê o seguinte, ó, o Lula caiu 9, de 49 para 40. E o Flávio subiu 9, de 35 para 44.
Então, isso é impressionante, Celine. Você tem um mundo de eleitores que tanto podem votar no Flávio quanto no Lula. O cara Sim. vota no preto, no branco, no 8, no 80, na direita e na esquerda. Que, obviamente, por que isso se dá? Porque não há uma diferença substancial entre direita e esquerda no Brasil, nem nos partidos políticos, nas propostas e muito menos no eleitorado. Por sexo. Sexo feminino. Vamos ver se a pesquisa dividiu só em dois sexos, né? Sexo feminino, Lula lidera com 47%, o Flávio vem em seguida com 35%. O Lula sempre esteve à frente entre o sexo feminino, não houve nenhum momento de troca. Caraca, e tá sólido o número, né? Sim, É o primeiro recorte que é sólido. parece que nada abala nesse Mulher caso. já decidiu o voto. Sim. 47 para o Lula, a 35 para o Flávio Bolsonaro, mesmo o Flávio Bolsonaro sendo o candidato mais feminista Uhum, do pleito, né? O uhum. candidato que mais acena as mulheres é o Flávio Bolsonaro. Sim, mas isso daí a gente já explicou, acredito que em outra eleição, 22, a gente deve ter explicado isso. Isso aí é dado sociológico, isso é estatística. A mulher, ela vota por paixão. A mulher, ela ama o candidato. Então, até o Proust fala sobre isso. A fidelidade masculina, a fidelidade feminina. A mulher, ela vota por paixão. Então, é a mulher que é lulista, ela é lulista e acabou. A mulher que é mito, ela é mito e acabou. Então, você vê que dos números que o Celino está mostrando, é o único número sólido até agora. Então, assim, o número não varia. Porque a mulher é Lula. Tanto faz se sair escândalo ou não. Porque como ela vota por paixão e não por razão, a paixão é uma só. Ela não deixa de amar o candidato. Pode sair o escândalo que for, para ela não faz diferença, porque ela não fica racionalizando o voto dela. Ela é Lula e acabou. Ela é Flávio e acabou. Pode sair escândalo que for. Então, não faz diferença. Propostas de candidato para mulheres não faz diferença. Mulher não muda voto. Mulher não muda voto. É besteira ficar fazendo plataforma política para mulher. Bobagem. Isso que o Flávio faz, ele só perde voto. Porque a mulher que já votava nele continua votando. A mulher que não vota nele não vai votar, porque ela é apaixonada por algum candidato. Ele só perde voto de homem. Só que esses caras, eles não entendem isso, nunca vão entender. Esses caras não leem um gibi do Cascão. Voltando para os números, vamos para o público masculino. Olha aí a merda, olha a diferença. É engraçado isso, cara. É gritante isso. Olha como o voto dos homens ele varia de acordo com as notícias, de acordo com o acontecimento. O voto do homem ele é um voto variável, porque o homem ele não tem, né? Claro que tem. Claro que tem aí uma quantidade de homens que são apaixonados pelo mito e que também se enxugam com a toalha do Jair. Mas o homem, naturalmente, o homem fica o tempo todo fazendo análise, o tempo todo analisando. Então, o tempo todo ele está julgando as coisas. E o voto, portanto, o voto dele muda. O voto do homem muda. Esse é o público que você tem que atacar. Esse é o público que você tem que se preocupar, meu irmão. Voto masculino aqui agora. O Flávio liderava durante todo o ano, o Lula tomou a dianteira em julho e agora o Flávio retoma com 44-40. Os números da pesquisa passada se invertem. Pois é, ali o Flávio, o Lula perdeu 4, né? E o Flávio Sim, ganhou 4. Tá vendo, cara? Muito boa sim. essa pesquisa. A pesquisa está muito boa. Ela está muito assim em acordo com sociologia, né? É bem isso mesmo. Voto masculino é assim, voto feminino é assim, tá certinho. Vamos agora para a faixa etária de 16 a 34 anos. Bastante gente aqui nessa faixa etária, mas Uhum. vamos lá. O Flávio liderava até junho, até o escândalo do Vorcaro, o Flávio liderava com uma pequena vantagem, acima da margem de erro. É uma boa vantagem. 46 a 38, uma boa vantagem. 8 pontos. A partir do escândalo do Vorcaro, o Lula vira e vai para 44 a 39.
Em julho, 44-40, a menor distância, empatado na margem de erro, e agora volta a subir para 44-38. 35 a 59 anos, temos um empate. O Flávio liderava, após o escândalo do Vorcar, o Lula toma a liderança, se mantém na liderança, e agora, diante dos últimos acontecimentos, né, Lulinha e tal, o empate total, 42-42, e não temos nada muito claro, né, aqui. 60 ou mais, o Lula tem uma vantagem expressiva. A maior distância foi em julho, 51-34. A distância diminuiu um pouco agora, 48-34 para o Lula contra o Flávio. Cara, mas é uma distância muito grande. Sim. Puta merda, 14 votos, 14 pontos, cara. Caramba. Meu, bomba. Escolaridade. Segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro para quem tem apenas o ensino fundamental. Nenhuma novidade, o Lula com mais de 50% dos votos, 53% das intenções de voto, contra 31% do Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro conseguiu chegar em 36% ali em maio, mas continua bem estável, não parece nada muito. Nada parece abalar aqui essa expectativa de. E tudo isso você vai percebendo, porque uma coisa aqui que a gente está vendo nessa eleição, em todas as eleições são assim, né? Mas a gente está vendo claramente nessa aqui. O único elemento que varia a perspectiva de voto do eleitor é corrupção. O que é uma loucura, o que é um absurdo. Isso é ridículo, mas aqui é algo que não adianta falar. Uma coisa é a gente estar conversando aqui, é claro que esse público aí, né? O público, ensino fundamental, ele não está assistindo a live aqui agora. Ele está lá no Kawaii, vendo coisa. No Brasil, existe uma loucura que é esse foco, essa observação o tempo todo em cima de escândalo de corrupção. Então, escândalo de corrupção é algo muito importante. O cara roubou, não vou votar nele. Aquele outro não roubou, então eu vou votar nesse. Então, assim, qual é o político bom? O político bom é o político que não rouba. E isso é uma palhaçada. Isso é uma bobagem. Isso é uma quimera. Isso é uma ilusão. Por quê? Porque, na verdade, todos eles participam dos mesmos esquemas. Você veja que o escândalo de corrupção lá do INSS, a fraude do INSS, foi uma fraude que já existia no governo PT. Na época que a Gleisi era ainda casada com o finado Paulo Bernardo. Quando o Bolsonaro entrou, o escândalo continuou. Esse foi um escândalo que pipocou no governo Bolsonaro, no terceiro ano do governo Bolsonaro, quando o ministro da Saúde foi delatado como o gerente ali do escândalo de corrupção do INSS. Ministro da Saúde do Bolsonaro. E o próprio Bolsonaro encobriu esse escândalo e o escândalo continuou normalmente. Porque a fraude do INSS não é da esquerda ou da direita. Assim como o Banco Master, que também não é da direita ou da esquerda. É os sistemas de corrupção que abastecem a política. Todos os políticos são inimigos. O inimigo do povo é o político, é o burocrata, é o cara que está lá no poder. E aí o povo fica nessa de, não, eu não voto em corrupto. Sim, amigo, só que todos são corruptos. A questão é que todo mundo é corrupto e todo mundo sabe das corrupções de todo mundo, mas fica todo mundo caladinho. Quando chega na época da eleição, você vê, ó, estamos no ano de eleição, o pessoal voltou a falar do INSS. Escândalo do INSS. Agora? Mas o escândalo do INSS pipocou em 2021. 5 anos depois? Mas por que estão levantando o escândalo do INSS agora? Por que não levantou no passado? Porque é tudo oportunismo político. Então, o idiota, né, o eleitor tolo, que fica se apavorando com escândalos de corrupção, ele é tolo. Mas fala, mas então a gente não deveria se apavorar com escândalos de corrupção? Olha, deveria sim, só que você deveria definitivamente. Porque você vê que sai um escândalo de corrupção do Lula, aí o cara muda o voto para o Bolsonaro, para o Flávio.
Aí sai um escândalo do Flávio, ele volta pro Lula. Era para ele sair do Lula pro Flávio, do Flávio pro Nulo. Não, ele sai do Lula pro Flávio, do Flávio pro Lula, do Lula pro Flávio. Então, ele vai votar no político honesto da semana. Essa semana aí saiu o escândalo de quem? E saiu do Flávio. Ah, então vou votar no Lula. É por isso que os políticos ficam manipulando as denúncias. É por isso que jornalista parou de fazer jornalismo. Vende a pauta para o político da vez. Jornalista é tudo leilão. Então chega na época da eleição, o PT vai lá, manda um dossiê para a Globo News. Aí a Globo News vai lá e publica aquele dossiê. Aí ferra o Flávio. Aí o Flávio fala, não, peraí, eu também tenho um do PT. Aí vai lá e consegue emplacar um dossiê na Band News. Aí fica assim, jornalista fica fazendo esse joguinho de manipulação para denunciar a corrupção do outro. Olha, se você não vota em corrupto, você não deveria votar. O único político que ainda não roubou é aquele que não teve oportunidade. Isso aqui, inclusive, o Nietzsche deixa isso muito claro, né? Você não sabe se uma pessoa é boa até você dar poder a ela. Ensino fundamental, Lula na frente com vantagem. Ensino médio, aí as coisas já mudam de cenário com quem tem o ensino médio completo. Era 50% para o Flávio em abril, contra 32% do Lula. E após o escândalo do Vorcaro, o número foi se aproximando. 44 a 37, 41 a 40, 40 a 39. E agora, após Lulinha, 44 para o Flávio, contra 39 para o Lula. O Flávio continuou na liderança, apesar dos percalços aqui do caminho. Sim, e daí você vê que quanto maior o nível de escolaridade do eleitor, mais volúvel é o voto dele, condicionado a escândalos de corrupção. Então, esse cara que é o cara que tem alguma informação, esse cara é o cara que deveria saber por que ele vota. Ele deveria falar assim, eu sou um eleitor de direita, eu sou um eleitor de esquerda, eu sou um eleitor progressista, eu sou um eleitor liberal. Mas não. Você vê que quanto maior o nível de instrução, maior a volatilidade do voto. Por que o voto é volátil? Porque o voto não é estabelecido em nada que é perene, mas sim naquilo que é temporal. O que é temporal? O noticiário. O noticiário é o temporal. Essas pessoas todas votam de acordo com os jornais, com a notícia do dia. Ensino médio 44 a 39, ensino superior 46 a 34 para o Flávio Bolsonaro. Uma realidade parecida quando o ensino médio, o Flávio com uma certa vantagem, ó, mas o Flávio conseguiu segurar ainda mais os votos dele depois do escândalo com o Vorcaro, e agora amplia a liderança com 46 a 34 pós-Lulinha. Sim, e o que mostra também, mais uma vez, aquele fantasma do domínio comunista nas universidades. As universidades federais são todas dominadas pela esquerda? São, mas eles não são formadores de um corpo eleitoral. Não são, porque a esquerda é extremamente ignorante, a esquerda é extremamente burra. A esquerda tem força bruta. A esquerda é como um ciclope, né? Da mitologia. Ele é um gigante desengonçado e muito forte. É isso que a esquerda é. Então, a esquerda não sabe utilizar toda a força que ela tem, porque é uma força de domínio físico e não de domínio intelectual. A esquerda não sabe e não consegue, porque não teria como. A esquerda não consegue reverter o domínio que ela tem nas universidades para a formação de um eleitorado de esquerda. A única coisa que ela faz é uma dominação também temporal do jovem enquanto universitário. Agora, o jovem, depois que ele sai da universidade e ele vai amadurecendo, ele começa a pagar seu aluguel, ele casa, ele tem um filho, ele começa a ter as experiências de vida, ele também tem uma mentalidade volátil. Porque ele não foi forjado dentro da universidade numa mentalidade de vida, né? Numa cosmovisão, que seja uma cosmovisão sólida que dê a ele uma visão esquerdista. Não tem. Não tem. Então, enquanto ele está lá nas orgias, enquanto ele está lá tomando litrão, enquanto ele está lá fumando maconha, com sovaco cabeludo, ali ele é esquerda, né? Raiz, né? Camiseta do Stalin. Agora, quando ele sai de lá, meu amigo, a vida mostra o contrário.
Então a esquerda também não sabe fazer essa construção, a esquerda não sabe construir uma sociedade de esquerda. Não sabe construir uma sociedade que seja uma sociedade idealmente, né, intelectualmente de esquerda. Não sabe. O brasileiro, a gente não pode dizer nem que o brasileiro é de direita nem de esquerda. O brasileiro não é conservador, o brasileiro não é progressista. O Brasil é um país muito pobre. E um país muito pobre como o Brasil, qualquer outro, o hemisfério sul é assim. Na verdade, as pessoas estão muito ocupadas tentando sobreviver. Então, elas são a favor de quê? Elas são a favor delas. Elas são a favor delas. E é por isso que elas são miseráveis. É por isso que elas são miseráveis. Elas não conseguem entender o outro. Elas não conseguem entender o meio. Elas não conseguem entender a realidade. Como ela tem necessidades básicas, ela acaba voltando toda para si. E ela só consegue ver a si mesma. E a pessoa que só vê a si mesma é uma pessoa pequena, uma pessoa que nunca vai ser ninguém. Então a pessoa fica assim, né? Não, eu vou cuidar de mim, né? Eu vou cuidar de mim. Isso é curioso, porque quanto mais o brasileiro vive, e mais ele sofre, e mais ele vê que não tem solução, que o Brasil é assim mesmo, que o Brasil é desigual. Aí você pensa assim, caramba, o cara está se decepcionando, porque o cara está vendo que o Brasil é um buraco sem fundo. Aí você pensa assim, então ele vai perceber o abismo e ele vai se voltar para fora. Não, é o contrário. Quanto mais o brasileiro vê a dura realidade brasileira, quanto mais o brasileiro se frustra com a política, com a violência, mais ele se volta para dentro de si. Só que o ser humano, quanto mais ele volta para dentro de si mesmo, mais fundo ele vai. Mais ele afunda, porque a saída do homem não está em si, mas no outro. Então, quando o evangelho diz, né, quando a religião, o evangelho não, a religião, qualquer religião, o budismo, o espiritismo, né, o cristianismo, assim como o confucionismo, seja qual religião for, a religião diz o quê? A religião diz que você tem que olhar para fora, olhar para o outro. Essa história de conhece-te a ti mesmo, não é conhece a ti, não é olhe para dentro de si para ver quem você é. Não, é o contrário, e Kierkegaard entendeu isso muito bem. O olhar para dentro de si grego não é o olhar para o eu, é o olhar para o Deus, porque eu olho para dentro de mim para encontrar o todo, o absoluto, e não encontrar a mim mesmo. Mas o brasileiro, quanto mais o tempo passa, mais ele olha para dentro de si buscando ver os seus próprios problemas e alcançar as suas próprias soluções. E daí você tem um país pequeno, um país mesquinho, um país medíocre, no qual as pessoas pensam assim, nada tem jeito, né? O Brasil é isso mesmo, violência, política, quer saber? Eu vou trabalhar. Aí você fala, meu amigo, mas aí você caiu no colo de Mamon. Você foi tão fundo no abismo que agora você sentou no colo do capeta. Porque quando você pensa que, tudo deu errado, quer saber? Eu vou trabalhar, aí que não vai dar certo mesmo. Porque você acha que a saída do Brasil é você trabalhar, pagar seus boletos, pagar seu aluguel? É isso? A vida humana é isso? Pagar as contas e no fim de semana poder pedir uma pizza para comer com a sua esposa? E não é isso, irmão. Não é isso, cara. Então, esse abismo que a gente vê no Brasil é um abismo. A gente vê isso refletido nesses números que o Celino coloca aí. Essas pesquisas mostram muito isso. Você vê que ensino fundamental, a gente tem travado ali, sempre foi assim, né? Ensino fundamental está travado na esquerda. O que a esquerda dá para o cara? A esquerda dá liberdade para você? Não dá. Você pega os seus avós, pensa aí nos seus avós. A gente está aqui no ano 2020, né? Estamos aqui na terceira década do século. Pensa nos seus avós que viveram lá nos anos 70. Eles tinham mais liberdade ou menos liberdade que você? Eles tinham mais liberdade. Olha, até para a gente falar de coisa errada, uso de drogas. O pessoal usava droga. Lá nos anos 70, o pessoal usava mais droga do que hoje. Mais droga do que hoje. Sexo. Lá na década de 70, os nossos avós, eles transavam mais do que a gente. Hoje, você tem assim, hoje, essa história de liberdade sexual, né? Hoje você tem liberdade sexual. E como é a sua vida sexual? Você não tem vida sexual. A pauta de liberdade sexual, na verdade, significa o quê? Pauta gay.
Você é mulher, agora você pode transar com mulher. Você é homem, agora você pode transar com homem. Só que, amigo, eu tenho uma notícia para você. O homossexualismo sempre existiu. Você acha que no tempo da sua avó, homem não podia transar com homem, não? Mulher não podia transar com mulher, não? Mas toda a história do romantismo é a história do homossexualismo. Você pega desde Goethe até a terceira geração do modernismo. É tudo homossexualismo o tempo todo. Sendo, né? Você pega Tchaikovsky, que é a maior figura da arte russa, né? Da música de balé. Tchaikovsky era homossexual. Proust era homossexual. Então, as pessoas falam de liberdade sexual como se assim, as pessoas eram doidas para transar com pessoas do mesmo sexo, mas não podia. Agora pode. Não, amigo. Hoje nós não temos uma vida sexual mais ativa do que na década de 70. Então, economia. Como era a vida econômica dos seus pais? Seus pais tinham mais poder de compra ou menos poder de compra? Então, se você olhar para 60, 70, 80 anos atrás, as pessoas podiam mais ou podiam menos? Podiam mais. Ué, mas como que eles podiam mais e agora podem menos? Se foi justamente na década de 80 que a esquerda chegou ao poder e a esquerda dá liberdade para a gente. Se a esquerda dá liberdade, por que eu não posso mais, posso menos? Essa é a red pill da democracia mesmo. Democracia não te dá liberdade. Democracia tira a sua liberdade. Democracia tira o seu dinheiro. Democracia tira a sua religião. Democracia tira o seu sexo. Democracia tira a sua alegria. Lá na década de 70, sua avó, seu avô, eles iam numa loja de disco, eles tinham lá 200 cantores para comprar LPs. Que música você ouve hoje? Todo mundo do chat ouve a mesma música, porque tem 3, 4 bandas hoje. Então, essa ideia de liberdade é uma ilusão, é uma mentira. A única coisa que a esquerda nos deu foi tirou a liberdade e trouxe a tirania. Aí você pega ali ensino fundamental, todo mundo vota na esquerda. Esse cara do ensino fundamental, ele é pobre, obviamente. Ele é pobre, só tem o ensino fundamental. Esse cara deveria buscar mais o quê? Expansão, ir para fora, crescer. Mas não. Ele cada vez vai mais para dentro. Ele cada vez vai ser mais pobre, cada vez vai ser mais medíocre. E cada vez ele vai votar mais na esquerda. Por quê? Justamente por isso, é uma retroalimentação. Ele vota na esquerda, a esquerda tira as liberdades dele. Ele vota na esquerda, a esquerda tira as liberdades. E assim vai, ad eterno. Então, essa classe, para finalizar, essa classe, a classe dos mais pobres, é a classe que tem que ser salva, tem que ser socorrida. E daí erra profundamente a direita quando fica falando mal dos nordestinos, falando mal do norte, falando mal do favelado, dizendo que a culpa de tudo é deles, é dos pobres, é dos nordestinos. Amigo, mais uma vez, bad news. O problema de algo nunca está nos mais fracos, mas nos mais fortes. Se você acha que o Brasil, para ser corrigido, precisa que os mais fracos façam algo, você está pervertendo a ordem da natureza. A ordem da natureza é os mais fortes alteram a realidade e não os mais fracos. Então não adianta ficar xingando o nordestino. Somos nós, né? Nós, povo inteligente, né? Para entrar na trend, né? Nós, povo inteligente, nós temos que salvar o Brasil. Não é o nordestino. Você não pode cobrar de um cara que tem a 4ª série, que mora em Maranguape, e que ele ganha o sustento dele vendendo quebra-queixo na feira. Você não pode, você, com ensino superior, mora em São Paulo, você não pode olhar para esse cara e falar, ô Joaquim, resolve o Brasil aí, Joaquim. Ué, amigo, você tá de sacanagem, né? Você tem que resolver o teu problema e o dele. Sempre foi assim, sempre é assim, sempre. Reta final aqui da pesquisa. Segundo turno entre Lula e Flávio por renda. Até 2 salários mínimos também bate com o ensino fundamental. Porque está relacionado, né? Renda e ganho está relacionado. Sim. De 2 a 5 salários mínimos aqui é parecido também com o ensino médio, que também corresponde, 2 a 5 salários mínimos. 47, o Flávio liderava depois do Vorcaro, foi ladeira abaixo e agora retoma a dianteira, 43 a 41. Mais de 5 salários mínimos, 44 a 36,
com um empate lá em julho, mês passado, quando ficou 41-40, mas o Flávio continua na liderança. Religião. Católicos votam mais no Lula e aqui não mudou nada. O Lula continua liderando de maneira expressiva contra o Flávio. O Flávio conseguiu retomar aqui índices semelhantes aos de abril. Quando ele tinha 38, ele chegou a 37 agora. Mas o Lula leva mais de 10 pontos de vantagem aqui. 49 para o Lula, 37 para o Flávio Bolsonaro. Sim. Não, desculpa. Quer ir para a pode próxima? continuar. Não, porque você vai mostrar o próximo, sim. Sim. É porque isso aí que você está mostrando lá do público católico é uma realidade também que vem desde a redemocratização. Tem um livro muito bom sobre isso, e é este livro aqui, The Church in Latin America, que é um livro que conta a história da igreja na América Latina de 1492 a 1990, ou seja, é a história da América Latina, né? Desde a colonização da Península Ibérica, Portugal e Espanha, até hoje, né? The Church in Latin America, editado pelo Henrique Dussel. Henrique Dussel é um puta de um marxista, tá? O que em nada prejudica o livro, porque, inclusive, história, você lê assim. História você lê. Só, desculpa, Celino, fazer História você lê sempre partindo de duas perguntas. Quem fala e com quem fala. Nós vamos ter uma aula especial de como estudar história no nosso curso de Potencializando, que está em andamento. Se você quer aprender a estudar como eu estudo, é um método, é o meu método de estudo. Se você quer aprender a estudar, faça o curso com a gente. Nós temos um curso, que é um curso especial, no qual nós ensinamos você a estudar. São 8 aulas do nosso método, e depois das 8 aulas a gente tem mais 4 aulas especiais. Como estudar literatura, como estudar filosofia, como estudar arte e como estudar história. Então, daqui a pouco a gente vai ter esse curso de como estudar história. Esse livro de história, ele é comunista, o autor é comunista. Esse autor é gay. Esse autor é católico. Esse ator... Bobagem isso. Bobagem isso. Quem quer estudar história tem que ler o livro do comunista, o livro do conservador, o livro do liberal, o livro do judeu. Você tem que ler tudo. E você lê porque ele é liberal. Você lê porque ele é comunista. Você lê porque ele é conservador. Então aqui você vai ter a leitura de um marxista, né? O editor é um marxista, porque esse livro contém texto de vários autores. Então, pronto, era isso. Quando você lê esse livro aqui, você entende muito bem como foi a construção do ideal social dentro da comunidade católica, na América Latina inteira. Na América Latina inteira. E a Igreja Católica, quando, no pós-guerra, na década de 50 principalmente, final de 40, 50, a Igreja começa um trabalho muito forte contra o comunismo. Só que esse trabalho da Igreja contra o comunismo não é um trabalho contra o socialismo. Porque, ao mesmo tempo que a Igreja luta contra o comunismo, por exemplo, com a figura mais importante da Igreja Católica em todo o Ocidente, na luta contra o comunismo, que foi Futon Shin. Futon Shin foi a maior arma de combate ao comunismo em todo o Ocidente. Futon Shin foi uma máquina. Foi por meio do Futon Shin que a Igreja Católica lutou contra o comunismo. A maior arma de luta contra o comunismo foi o Futon Shin. Mas o Futon Shin, ele fez um combate poderosíssimo contra o comunismo. Contra o comunismo, não contra o socialismo. Porque a Igreja Católica tinha a tarefa árdua de conseguir combater o comunismo sendo socialista. Combater o comunismo sem negar o socialismo. Porque é muito difícil você assumir a outra face, que seria combater o socialismo, mas defendendo o catolicismo. Porque se você combate o socialismo, que é, inclusive, uma constante muito... um tema muito constante dentro da obra do George Orwell. Como combater o socialismo na sua expressão política, mas não na sua expressão humana.
Porque a expressão humana social é a expressão humana religiosa. Então, como a igreja combateria o socialismo na sua face política, mas ao mesmo tempo propagaria o socialismo na sua face humana? Porque se você combate o socialismo na face humana, você combate o catolicismo. Porque o cristianismo é justamente você cuidar dos mais pobres, né? Dos pobres, das viúvas e do estrangeiro. Como a gente vê de Gênesis a Apocalipse. Voltando à pesquisa. Voltando à pesquisa, Lula liderando entre os católicos e entre os evangélicos, uma vantagem gigantesca do Flávio Bolsonaro. Sim. A vantagem que chegou Ridículo. em maio, 61-25. Chegou em maio. Pós-Vorcaro, né? Aí caiu aqui a 52-31, subiu para 53-31. E por incrível que pareça, no momento atual, é onde mais se aproximaram. Porque o Flávio Bolsonaro lidera entre os evangélicos com 48% e o Lula chegou em 33%. Sim. Então, ainda é uma distância gigantesca, mas é a menor distância entre o público evangélico. A distância reduziu bastante. Sim. E daí também a gente tem uma outra constante, que é uma constante que não tem como mudar. O evangélico, né, o evangelicalismo, ele sempre será de direita, porque o evangelicalismo, como nós já demonstramos, provamos, teorizamos, fizemos tudo neste canal aqui, em longas transmissões, com muita bibliografia, muita citação, muita referência, muita base. Já fizemos várias transmissões aqui explicando o que é o movimento evangélico. O evangelicalismo é uma criação norte-americana que tem 100 anos. Então, esse movimento evangélico existe há 100 anos, é muito pouco tempo. A igreja evangélica acabou de chegar. Então, esse movimento evangélico foi criado pelos Estados Unidos da América. E os Estados Unidos da América, todos nós aqui sabemos a origem dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América é originário do norte da Europa, principalmente em Inglaterra, que é a arqui-inimiga da França desde a Idade Média. E os Estados Unidos da América, então, com a sua formação puritana, né, não apenas protestante, puritana, os Estados Unidos forma esse movimento, que é um movimento de apoio político, que é o movimento evangélico, e esse movimento, portanto, ele é, na sua substância, né, na sua substância, o movimento evangélico é um movimento de defesa da propriedade privada. Portanto, dentro do movimento evangélico, não existe essa visão social que existe dentro da Igreja Católica. Então, o catolicismo, ele é, desde sua raiz, um movimento social. O movimento evangélico é o contrário. Ele é, desde sua raiz, um movimento de defesa da propriedade privada. Então, o evangélico, ele jamais vai se associar ao ideal socialista. Ele não tem visão social. O evangélico não tem visão social. Então, como o evangélico não tem visão social, o apelo social, ele não bate, ele chega no evangélico e para. Então, dentro do movimento evangélico, a luta é a luta pela vitória. Por isso que as palavras constantes dentro da igreja evangélica é o quê? Trabalho, vitória, prosperidade. É isso, né? E nós temos aqui uma série de aulas preciosíssimas para quem é membro do canal, que são 4 ou 5 aulas especiais da obra A Ética Protestante do Max Weber. Na obra A Ética Protestante, o Espírito Capitalismo, do Max Weber, ele explica a formação da ideia protestante em cima da tradução do Novo Testamento que Martinho Lutero fez, traduzindo a palavra vocação para Beruf em alemão. Beruf em alemão, que hoje é a palavra utilizada para profissão, na verdade é uma tradução, é algo que Lutero fez copiando o que São Jerônimo fez na tradução da Vulgata Latina, traduzindo metanoia por penitência. Lutero, inspirado nisso, ele também faz o seguinte: eu vou construir um ideal em cima de uma tradução. E ele traduz a palavra, ele traduz o termo paulino para Beruf. E quando ele mostra que vocação é Beruf, ele constrói todo o ideal protestante em cima do trabalho.
olha, você é vocacionado não para ser um sacerdote. Você não é vocacionado para ser um monge, para ser um frei, para ser um padre. Você é vocacionado para o seu trabalho. Então, qual é o seu trabalho? Ah, eu sou soldado. Ah, eu sou vaqueiro. Ah, eu sou padeiro. Ok, essa é a sua vocação. Deus te chamou para ser padeiro. Deus te chamou para ser, cavaleiro. Deus te chamou para ser açougueiro. Então, seja um açougueiro para a glória de Deus. Então, Lutero transforma o trabalho em uma vocação sacerdotal. Então, a fundação do movimento protestante é uma fundação voltada para a vitória, para a prosperidade. E quando os Estados Unidos, no século passado, no início do século XX, né, 300 anos depois de Lutero, 400 anos depois de Lutero, quando os Estados Unidos fundam o movimento evangélico, ele maximiza isso, ele limpa, enxuga isso e faz um core mesmo de prosperidade e vitória. Então, esse grupo jamais vai ser esquerdista. É muito, não vou dizer jamais, mas é muito difícil. Vai ter que mudar muito a cara do evangelicalismo.